Fala, mamíferos! Estamos aqui mais uma vez com edição especial. Vamos falar de um daqueles assuntos que nunca se deve falar, que ninguém quer falar no YouTube. É política, religião e futebol. Então hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai falar de política, mas de uma forma de como que a política interfere na sua vida, no agro, e como é que a gente sabe que as pessoas que estão lá em cima, elas estão trabalhando pelo que a gente faz. Para isso a gente está com um convidado especial, Domingos Sávio. Tudo bem, Domingos Sávio? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Daniel. Primeiro, muito obrigado a vocês da Companhia do Leite me propiciar aqui, me dar a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Cumprimentar o Leandro, da JPA, Luana, né, que acho que vocês já sabem, né, que a gente tem uma história muito próxima, não é só minha colega de profissão, não. Laços familiares nos une. Mas a Luana, a gente acompanhou desde o início. Estou muito feliz de poder bater um papo com vocês sobre algo que, para mim, vem antes da política, né? Que é a minha paixão pelo agro, a minha história de vida tem tudo a ver com o agro. Também compõe na mesa mais uma mulher que a gente está fazendo de tudo aqui para ter cada vez mais mulher aqui no podcast. Temos aqui uma das pessoas que a gente tem aqui dentro da Companhia do Leite que são icônicas, pessoas que realmente assim fazem a Companhia do Leite ser muito bacana. É a Luana, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo jóia? Vamos ver aí como é que vai ser essa conversa. Acho que tem muita coisa esperando a gente, hein? Vai ser bom eu achei melhor do que o Ronaldo. Assim, Você achou? Eu achei, eu tô achando bem melhor. Não, com certeza, né? Melhor do que o Ronaldo. Ilustra, né? Ilustra, eu acho que... Não retrai. É, isso mesmo. E para terminar, já tá falando com a gente, Leandro, que tá com a gente sempre. Boa noite, pessoal. Tamo junto aí. Tentando revolucionar esse agro, né? Com certeza. Então, Domingos Sávio, por favor, primeiro, quem é você? Um pouco da sua história para o pessoal saber por que a gente está nessa mesa com você fazendo esse especial de podcast. Bom, primeiro, falar um pouquinho aí rapidamente da minha origem, né? Eu venho do campo. Eu nasci no interiorzão, aqui no Campo das Vertentes, em São Tiago, e fui para Belo Horizonte ainda menino, mas essa vocação para o agro prevaleceu na hora de escolher a minha profissão. Eu sou médico veterinário, eu comecei a minha atividade como profissional médico veterinário, eu que me formei na UFMG, em Divinópolis, trabalhando no campo, dando assistência a propriedades, principalmente de produção de leite, né, cuidando de clínica de pequenos e de grandes. Depois acabei assumindo a direção da cooperativa agropecuária, do sindicato rural. Aí a vocação política prevaleceu. E aí o Domingos Sávio tomou o caminho de servir na política. Me tornei vereador em Divinópolis, depois prefeito de Divinópolis, e como deputado estadual, esse universo se abriu. E desde o período de deputado estadual, 2 mandatos, agora 3 mandatos de federal, 5 mandatos, sempre na Comissão da Agricultura, primeiro na Assembleia, depois na Câmara Federal, sempre presente na Comissão da Agricultura, defendendo o agro, lá em Brasília, mais do que defendendo o agro, defendendo o produtor de leite. Criamos lá a Comissão do Leite, que é uma subcomissão que tem uma atuação direta em defesa do produtor e da cadeia produtiva, né? Não dá para pensar no leite sem a industrialização e todas as etapas até o consumo. Enfim, eu sou hoje um homem ligado ao agro, emprestado para a política, porque a minha vocação não mudou. Eu gosto das atividades rurais, eu gosto da profissão que eu escolhi de médico veterinário, eu sou apaixonado com a produção de alimentos, que é literalmente o que sustenta esse país, não é só do ponto de vista, né, da alimentação, não. Sustenta a economia também do nosso país. Com certeza. Então a nossa defesa do agro é permanente, Daniel. Bom Por isso demais. eu costumo me apresentar como um deputado do agro. E isso é muito interessante porque você atua na política sabendo o que você está falando, principalmente no meio do agro, até pela profissão.
Então, isso traz mais embasamento para você tomar as decisões, fazer as propostas. todos os lados da cadeia, né? Isso Como é importante, né? cooperativa, A gente percebe... veterinário, contato com o produtor rural, isso aí faz toda a diferença. E cooperativa isso é muito mais presente, porque normalmente você vê isso, né? A pessoa que tem muito o lado do produtor na mão, o lado da indústria na mão, o lado lá da ponta do autosserviço, o supermercado. Mas a pessoa que tem a noção de toda a cadeia e consegue entender todos os lados é uma coisa muito difícil. Então, sendo de cooperativa, acaba que você consegue ter a experiência dos dois lados. Né? Por isso que eu sempre falo na cadeia produtiva, porque a cooperativa, ela é óbvio, ela existe em função do cooperado, do produtor de leite, mas ela sente ali na gestão do negócio, e eu fui o presidente da cooperativa por muito tempo, que não é tão simples você buscar o leite na fazenda e fazer ele chegar na mesa do consumidor, seja sob a forma de um leite já pronto para o consumo ou de um derivado do leite. E esse processo aí, ele requer todo um cuidado com qualidade, né, com competitividade, né, e é óbvio que isso faz a gente compreender que todos os elos da cadeia produtiva do leite são importantes, merecem a nossa atenção. É claro que eu sou um deputado que atuo com muita dedicação às questões da saúde pública, da educação, da segurança, das questões ambientais, da cultura, do esporte. Todas as cidades que eu atuo, até porque com a experiência que a gente já tem, a gente acaba tendo que se envolver com todas essas bandeiras. Mas o agro, pela minha formação profissional, como a Luana observava, acaba sendo o que a gente cuida muito. Até porque, com frequência, eu vou relatar projetos, né, tomar iniciativas, né, como leite mais saudável, uma coisa que surgiu da nossa atuação como presidente da comissão do leite. Também agora um projeto está prontinho para sair, que vai revolucionar, né, a forma da defesa sanitária atuar, que é o projeto de autocontrole, que o projeto que está aprovado na Câmara, já está aprovado nas comissões do Senado, é de minha autoria, e que muda muito para melhor como funciona a relação do poder público, Serviço de Inspeção Municipal, Estadual e Federal, com as indústrias de laticínio, com os frigoríficos, com toda a estrutura de produção de alimentos, inclusive de grãos, né? A JPA que trabalha com alimentação, tudo isso está nesse projeto. Então, na Câmara, precisa ter alguém que conheça do agro, porque é interessante que hoje acho que já está vendo uma consciência, ainda bem, de que a gente não vive sem o agro. Né? Com certeza. Como eu disse, não é só por causa de que ninguém hoje consegue passar o dia sem tomar o seu café, almoçar e jantar. Todo mundo que sabe, né? são 30% do PIB vem do agro. É o Leandro adora 30% do esse PIB dado. e 20 milhões de empregos. Olha para você ver. Leandro, Então, fala pra gente. Quanto Agora tem tempo muito dura a pouca crise? gente, viu? Só para 8 horas. Tem muito pouca gente que conhece profundamente do agro dentro do Congresso Nacional. É mais frequente você ver pessoas sendo eleitas nos grandes centros. Porque o que aconteceu com o nosso país? Nosso país virou um país urbano. Mais de 80% da nossa população vive nas cidades. E agora o agro está acordando para isso, que tem que ter representante. É claro que eu também vivo na cidade, mas eu uso botina, eu sei o que é o dia a dia de quem está lá no campo. E é preciso ter quem defenda o agro lá dentro. Porque tem uma turminha que eu vou te contar, viu? Se deixar, quer tratar o produtor como bandido. Ele é que está destruindo o meio ambiente, ele está envenenando o alimento de todo mundo, e não é verdade isso. Tem que ter alguém lá para defender o produtor, e eu abro o peito para defender, porque eu sei o que é a luta do produtor de leite, do produtor de grãos, do produtor de carne, de avicultura, de suinocultura. Suinocultura passou por uma crise aí, ainda está sofrendo, gravíssima, né? Então tem que ter alguém lá para defendê-los. Se não me engano, o agro aí é responsável por cerca de 4 milhões de empregos, né? De acordo com a Embrapa, é leite, a segunda, né? Isso, é a segunda maior cadeia empregatícia aí, perdendo só para a construção civil. Então, assim, quem está lá na cidade e está tomando café, almoçando, jantando, não faz ideia do tanto que isso impacta na nossa economia, ainda, né? É a cadeia do leite. A do leite, Do que leite. é Do emprega leite, mais 4 que a milhões, produção. né? Pensa é. o agronegócio inteiro, né? Imagina São o 20 agronegócio milhões o agronegócio inteiro, né? É pensa muita só gente. no leite. Difícil até E- considerar e- esses números, porque não tem praticamente nenhuma cidade no Brasil, município, que não produz um pouquinho de leite, né? Com certeza. Daí você já deduz a importância desse alimento, não só na nossa dieta, mas como eu disse, na economia, né? Eu digo sempre que o leite é um produto que, além de ser importante economicamente, ele é importante socialmente, né? Com certeza. Principalmente porque ele está Ô, muito ô, associado à Domingo, agricultura familiar. Sim. Você sabe, a gente sempre fala aqui dessa questão de desmistificar
o agronegócio, né? Porque tem muita gente falando mal, falando que o agro desmata, que não é uma verdade. Quem desmata é bandido, a gente já falou disso aqui, né? A gente, defensivo, é uma lenda. E o que você acha que a gente pode fazer, e você no Congresso, o que você pode fazer para tentar ainda mais desmistificar essa lenda que existe contra o agronegócio? Olha, infelizmente, nós temos uma certa parcela, né, da nossa sociedade conduzida, e aí eu não vou poupar as palavras aqui, por uma esquerda doente, né, que não... Primeiro que é uma turma que não gosta muito de trabalhar, né? E nós do agro gostamos de trabalhar, levanta cedo, encara o batente, né, produz. Quem não gosta de trabalhar tem mania de ficar só criticando, botando defeito, né? E arrumando burocracia. Gosta muito, às vezes, de uma mordomiazinha, né? De viver às custas de um sindicato, de uma estrutura ali. Infelizmente, esse pessoal, eles vendem, né, uma imagem ruim do Brasil lá fora. Parece que para chegarem de volta ao poder, eles não têm nenhum escrúpulo, inclusive, de destruir a imagem do Brasil. E ficam insistindo de que o Brasil está desmatando tudo, está destruindo tudo, com números falsos, com mentiras, né? Nós temos o melhor código florestal. Aliás, poucos países têm código florestal. Nós temos a melhor legislação ambiental do planeta. E eu fui um dos que batalhei pela aprovação do Código Florestal. É claro que ali a gente procurou moderar também, porque tinha, eu costumo chamar de ambientaloide. Uma coisa é ambientalista. E eu entendo que todo ambientalista, e eu me considero um deles, porque eu também sou um produtor rural, com uma propriedade que tem 8 nascentes bem preservada, com mais do que é o mínimo de reserva legal, que seria 20%, eu tenho quase 40% de reserva legal, numa propriedade que está ali em Divinópolis, que é uma área, uma região de alto valor, né, por hectare, e que eu preservo as matas, preservo as nascentes, mas eu não aceito que ambientaloide venha dizer que produtor rural sai destruindo tudo. Não é verdade. O produtor rural sabe como é importante preservar uma nascente, a ampla maioria. Se tem um ou outro que não faz isso, nós temos lei para punir. E nós somos a favor de que quem faz desmatamento ilegal seja punido. Agora, existe o desmatamento legal, onde você vai dentro do limite que a lei permite, você formar uma lavoura, seja de café, seja de soja, de milho ou até uma pastagem. E aí vem os ambientaloides nos agredir. Mesma forma na questão dos defensivos, né? Você que trabalha com produção de alimentos, né, Leandro? Sim, sim. Eu sou veterinário, assim como a Luana. Nós sabemos que num país tropical, você não vai conseguir ter um rebanho leiteiro, né, mesmo o rebanho de corte, sem você ter os defensivos. Você pode chamar de pesticida, de agrotóxico, o nome que quiser. Eu chamo de um certo produto para proteger a vida do animal ou da planta. Assim como nós, seres humanos, precisamos de remédio. Se você adoece, você não tem que tomar um remédio. Sim. E às vezes você não toma uma vacina para prevenir a doença, você toma cuidados com a sua saúde. Nós temos que ter cuidado com as plantas, temos que ter cuidados com os animais. E os defensivos no Brasil, né, demora 10 anos para se aprovar uma fórmula nova. Então nós lutamos lá, aprovamos nova legislação que agilize a liberação de defensivos, não que sejam mais tóxicos, defensivos menos tóxicos, mais baratos e mais eficientes. E ficam os ambientaloides querendo impedir da gente fazer isso e até me acusando, esse aí defende a liberação de agrotóxicos. Não é liberação, é modernização. Então, olha, eu estou falando de vários assuntos, mas para resumir no seguinte, nós que vivemos no campo, como eu nasci na roça, como eu que sou produtor rural, quando chegamos no Congresso Nacional, nós temos que defender o produtor de unhas e dentes, porque ali tem uma turma que joga para a plateia, inventando números, inventando mentiras e que atacam o produtor rural. Então nós estamos ali para defender esse produtor, em especial o produtor de leite. Produtor de leite, olha, é 365 dias por ano. Alguém conhece algum produtor de leite que fala assim, não, hoje eu não vou tirar leite, não? Você não tirar, a vaca adoece. Não tem jeito, né? Vaca não tira dia de folga. E o retireiro, o vaqueiro, o produtor, né, que está ali na luta e os seus colaboradores também não tem dia de folga. Ele tem revezamento, mas trabalha muito, tem um custo elevado e às vezes não é valorizado. Vem aí, por exemplo, essas importações predatórias,
Ora, eu acho que ter importação no Brasil, no mundo em que o mercado é livre, tudo bem, mas da maneira covarde que elas são feitas, acumuladas, não para abastecer o mercado. Não está faltando leite, mas entra 30, 40, 50 mil toneladas de leite em pó num único mês e joga o preço do leite 30% mais barato, num período em que é mais caro produzir o leite, porque você está na seca. Isso aconteceu agora em agosto. Uma covardia, né? A gente já vinha lutando por isso. Eu acho que eles aproveitaram que a gente parou um pouquinho a rotina do Congresso para fazer a campanha, né, e fizeram a covardia de importar leite de uma maneira predatória. Nós temos que fechar a questão em cima disso. Ou estabelece um limite, ou nós temos que incluir o leite dentro da lista do Mercosul que seja tributado. E existe isso. O Mercosul, como vocês sabem, é um livre mercado em que não há tributação para o país, para o Brasil exportar para a Argentina, Uruguai, Paraguai e os demais países do Mercosul, e também não há tributação para o produto entrar aqui. Só que não são todos os produtos. Por exemplo, açúcar. A Argentina não aceita que o Brasil exporte açúcar para lá. Por quê? Porque o nosso açúcar é muito mais competitivo do que o açúcar de beterraba que eles fazem. Então eles têm uma lista que diz, ó, esse produto, se vocês brasileiros quiserem colocar aqui, nós vamos taxar. Nós vamos ter que fazer isso com leite em pó. Olha, vocês querem mandar leite em pó para cá? Nós vamos taxar. Porque, na verdade, eles estão fazendo isso de uma forma abusiva e destruindo a produção de leite no Brasil. Nós não podemos aceitar isso. Desculpa, você é mais velho que eu, bem mais velho. Não. Então, nessa lista aí, eu não vou falar jamais, né? Mas, às vezes eu me faço a pergunta dessa questão da importação do leite, é o seguinte, por que eles são mais competitivos que a gente? Será que é porque a tributação deles para exportação é menor? Leandro. Então é o seguinte, o que eu falo é que a gente, essa questão de importação, todo mundo tem essa medida protecionista, isso é normal. Eu falo que o mercado internacional ele é feito de cotovelada. O Macron, você não vai ver ele falando bem do agronegócio, porque lá tem produção agrícola. E lá a legislação ambiental subsidiada, a legislação ambiental lá é muito mais tranquila que aqui. Então eu acho que a gente tem que olhar muito para dentro, claro, nesse primeiro momento, barreiras mesmo, algumas barreiras, o limite, como você falou. Mas em algum momento a gente tem que aumentar a competitividade do nosso leite aqui. A gente tem que olhar para dentro e falar, por que a gente não consegue ser competitivo? Por que eles estão mandando leite lá da Argentina para cá, com frete, deslocamento, tudo leite em pó para cá? Por que a gente não consegue fazer aqui? Olha, essa é a maior questão. A nossa carga tributária no Brasil é uma indecência. Porque alguém fala assim, não, mas espera aí, o leite sai diferido do produtor lá para o laticínio, ele chega... Mas e a energia elétrica que o produtor precisa? E o combustível que ele precisa? E o caroço de algodão que a gente vende? E a ração que ele tem que utilizar? E os defensivos, e os medicamentos? E o custo trabalhista, né? Então, o volume de impostos que está na produção de um litro de leite no Brasil é infinitamente maior do que nesses outros países. Sem falar em algo que eu vivo denunciando. Nós temos um concorrente que se deixar entrar aqui no Brasil, acaba a nossa produção, que é o leite da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, vamos resumir a história. A Nova Zelândia tem lá, vamos pegar, por exemplo, grandes indústrias. Né? E aí eu vou citar o nome, eu não vou dar detalhes, mas uma Nestlé, por exemplo, ou outras que têm plantas industriais. Na Nova Zelândia, tem aqui na América do Sul, tem na Argentina, tem no Brasil. O que ela faz? Num determinado momento, aquilo que ela iria exportar da Argentina para a Europa, ela exporta da planta da Nova Zelândia, acumula o leite na Argentina e joga ele barato aqui dentro. Porque é claro que se o leite vier direto da Nova Zelândia para cá, ele é Mercosul. Ele não é Mercosul, ele seria tributado. Mas ele faz essa triangulação, vamos dizer assim, porque é uma mesma companhia e isso vale para várias outras companhias. O Brasil tem que acordar para isso. Estão destruindo a nossa economia. Né? Nós temos que saber que a questão do leite ela é importante para o nosso consumidor, mas ela é importante para os milhões de brasileiros que produzem o leite, e não é só quem está lá no retiro, né? É quem produz o alimento, quem produz os insumos, quem faz o transporte, os profissionais que dão assistência. É uma cadeia produtiva. Então, nós temos que defender a produção do leite no Brasil, porque ela é socialmente e economicamente importante
para o país. Então, aproveitando esse gancho aí que você deu na parte tributária, né? Hoje a gente tem propostas aí de reformas tributárias que trazem algumas preocupações para a gente, principalmente com relação ao programa Mais Leite Saudável, né? PIS e COFINS hoje representa aí cerca de 5% do valor pago por litro de leite no produtor rural e, cortando esses benefícios todos, poderia impactar muito também lá na frente, né, para o consumidor, lá nas prateleiras. Então, como que está o pensamento hoje aí em relação à reforma tributária para que não impacte tanto negativamente com relação a esses benefícios hoje vinculados ao programa Mais Leite Saudável? Olha, uma excelente pergunta, Luana, porque primeiro, quem está nos acompanhando, compreenda qual que é a origem do dinheiro do Mais Leite Saudável. Eu acompanhei isso porque eu participei ativamente para que fosse criado esse programa ou que fosse dado origem ao dinheiro. O programa propriamente foi criado dentro do Ministério da Agricultura, o nome foi dado lá. Mas como é que nasceu isso? Nasceu lá em 2015, quando as indústrias de laticínio do Brasil inteiro e cooperativas começaram a acumular crédito de PIS e COFINS e elas não tinham uma alternativa de como aproveitar esse crédito de PIS e COFINS e começou uma queda de braço com o Ministério da Fazenda para garantir o aproveitamento desses créditos de PIS e COFINS em cima do leite adquirido. E aí nós participamos, eu como presidente da Comissão de Leite, o Alceu Moreira, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, grande parceiro, era o relator, e ali nós conseguimos construir um acordo com o Ministério da Fazenda, garantindo o aproveitamento desse crédito de PIS e COFINS, que é muito importante e que ele acumula principalmente em grandes empresas que exportam alguns derivados, etc. E aquilo ali dava um volume grande de dinheiro. Fizemos um acordo de que 5% deste crédito a empresa, seja ela cooperativa ou laticínio, seria obrigada a aplicar em melhorar a qualidade da produção do leite, em investir no produtor para que ele pudesse melhorar a sua competitividade, a sua genética, a sua saúde animal e por aí afora. Coisa que vocês hoje, inclusive, da Companhia do Leite, fazem com muita competência e que beneficia a própria indústria, que recebe um leite melhor, e o produtor, que consegue uma remuneração melhor, uma escala maior de produção. Isso tem essa origem, esse dinheiro, ele não cai do céu. E não é simplesmente um gesto, uma generosidade da empresa, né, que compra o leite, de falar assim, eu vou... Não, ela tem aí uma previsão dentro da regra fiscal. Se acabar isso, é claro que fica mais difícil para as empresas manterem essa assistência. Até porque isso representaria um custo a mais para as empresas. No final das contas, isso poderia desaparecer. Então, nós precisamos de garantir que este programa continue, porque nós precisamos não só de melhorar a produção de leite no Brasil, em termos de quantidade, o Brasil tem potencial não só para não depender nada de importação, mas podemos ser um grande exportador, eu não diria de leite em pó, porque eu acho que nós temos aqui no Brasil competência para sermos um grande exportador de derivados do leite. Nós temos aí queijos brasileiros sendo premiados como os melhores do mundo. Nós temos... Daqui da Serra da Canastra, principalmente. Não, Carrancas tem um. Carrancas 80 quilômetros tem então, assim, nós podemos ser grande produtor. A França, né, que é um pequeno país comparado com o Brasil, tem arrecada grandes divisas com exportação de queijo. E lá a agricultura é subsidiada. Eles não têm nenhuma capacidade de competir conosco. Nós temos aqui uma escala de produção que nos coloca em condições muito melhores do que a Europa. Mas nós temos que investir na qualidade do nosso leite, investir para que o produtor tenha condições adequadas de produzir em escala maior, com mais eficiência genética. E esse programa Mais Leite Saudável, ele é fantástico. Agora, nós precisamos não só de preservar esse programa, mas de estar ligado lá na Câmara Federal, porque eu acho que não dá para adiar mais reforma tributária. Eu acho, Leandro, você tocou nesse assunto também, por que o Brasil vira e mexe chega leite de fora? Porque... ninguém vai comprar se for mais caro. A gente não consegue ser competitivo. Você falou da Nova Zelândia, quanto que é o preço da mão de obra na Nova Zelândia em relação aqui? A mão de obra lá é muito mais cara que aqui. Mais caro. Então, como que eles conseguem ser mais competitivos? Mas você sabe o resumo é o seguinte, 40% do nosso imposto está no consumo.
Então, o produtor de leite, às vezes ele fala, estou vendendo leite desonerado, mas como o Domingos Sávio falou, a gasolina ele paga, o insumo, o caroço algodão que ele vai comprar da JPA, ele paga 9,25 PIS com fins, eu estou na ponta da língua, mais 12% de ICMS. Só nisso aí, 22% de imposto. E vai acumulando. E ele não tem nada de crédito disso. Então, e essa bagunça tributária que tem no país, cada estado tem uma tributação diferente. Isso faz com que a gente tenha que gastar muito com planejamento tributário e acabando ficando essa competitividade de lado. Tudo vira gordura. Tudo vira gordura. Se a gente tem uma lei trabalhista muito complexa, como a gente tem, e eu falo com minha esposa da Justiça do Trabalho, sabe? Eu sei de cor, eu vejo ali em casa. Olha que nós fizemos uma reforma trabalhista. Melhorou muito. Melhorou muito, eu levei pancada, Melhorou botaram muito. outdoor meu para todo lado. Não pode votar nele porque ele está votando a reforma trabalhista. Votaria de novo, porque nós precisamos de diminuir o custo do Brasil. Isso. E não tirou, ao contrário do que a esquerda maldosa saiu espalhando, que ia tirar férias, 13º, ia tirar direito de hora extra, ia tirar fundo de garantia. Tudo mentira, covarde. A gente só tirou a burocracia, que era o inferno, e tirou a mamata de advogados de má fé ou de maus profissionais que levavam o E patrão... o sindicato também. Né? E do sindicato Que que foi o levavam mais o patrão importante. na justiça, mentiam, não tinham nenhuma obrigação de provar. Agora não. Agora, se ele for mentindo e ele perder, ele tem Ele que pagar paga. a sucumbência. Sucumbência, exato. Coisa simples que nós fizemos. Aí pararam de ir lá e produzir aquela indústria da mentira que gerava milhares de problemas e muitas injustiças, né? Mas se bobear, dependendo do caminho que o país tomar, querem voltar com toda aquela loucura. E você falava do custo da Nova Zelândia. O custo trabalhista no Brasil, mesmo com a reforma trabalhista, chega na casa aí de mais de 60% do valor do salário. Você paga o salário Sim. e tem mais um custo em cima daquele valor que chega próximo de uns 60%. Na Nova Zelândia o salário é maior, bem maior, mas sabe por quê? O custo sobre o salário lá, em quase 100%, inclusive das propriedades rurais, se resume num seguro-saúde. Até porque nós temos uma coisa aqui que eles não têm lá, eles não têm SUS lá. E nós temos aqui, com as deficiências que tem o SUS, mas é o melhor, na minha avaliação, o melhor programa de saúde do mundo. Obviamente, programa de saúde pública E não do falou mundo. que é perfeito. Falou que é o melhor. Tem Eu os falei que é o problemas, melhor. mas Não está é perfeito. funcionando. Tem problema e tem que ter deputado que defenda o SUS como É eu lógico. defendo e ajude os nossos hospitais filantrópicos para eles continuarem existindo, para o mais pobre ter onde se socorrer, porque aquele que é remediado ou mais rico paga plano de saúde ou vai no particular. A grande maioria precisa do SUS. Mas na Nova Zelândia, a única coisa que um patrão, ao fazer um contrato de trabalho, é obrigado por lei, é garantir um plano de saúde ou colocar no contrato que aquele trabalhador dele ou terá o próprio plano de saúde ou ele irá pagar um percentual. Fora isso, é uma relação contratual entre um e outro, sem custos adicionais. Como é na maior parte do mundo, né? Aí o leite que chega aqui deles não tem tanto imposto, chega mais barato. Nós no Brasil, eu não quero o Estado mínimo. Eu não defendo isso. Eu acho que nós somos uma população, nós somos uma população com ainda muitas desigualdades sociais. Dentro desses 215 milhões de brasileiros, tem muita gente em situação difícil. Nós temos que ter saúde pública adequada, educação pública adequada, nós temos que fazer investimentos pesados no saneamento. Então nós temos que ter poder da estrutura pública para fazer isso. Mas não podemos ter esse Estado gigantesco que interfere na burocracia pública, que interfere em tudo, que tira a liberdade de empreendedorismo, que vive de fazer multa, de dificultar a vida de quem quer produzir. Então, nós não podemos retroceder nisso. Então, eu espero poder estar lá no Congresso Nacional, qualquer que seja o caminho que a gente for tomar. Mas se quiserem colocar um caminho de socialismo populista, aí é que precisamos de pessoas com pensamento liberal como eu, para defender o agro, defender quem trabalha, porque socialismo populista vai defender os preguiçosos, vai defender os bandidos, vai defender quem realmente não valoriza os princípios cristãos, a família, a pátria, o direito de propriedade, que é sagrado. Como é que você pode achar que o coitado não tem nada, aí ele pode invadir? Ué, então que dia que alguém vai ter estímulo de lutar? Ué, então que dia que alguém vai ter estímulo de lutar para ter alguma coisa? Se basta invadir, ninguém vai precisar de produzir, de ter dedicação nessa vida para melhorar. Não vai precisar nem de estudar, que aliás é o que estão enfiando na cabeça dos nossos jovens aí,
nessa quantidade de escola com viés socialista. Eu digo isso com muita convicção, até porque eu fui presidente de Grêmio Estudantil quando eu estava no colégio estadual, fui presidente do diretório acadêmico na escola de veterinária, era período de regime militar, então eu era um sonhador com a democracia. Eu costumo usar a frase de Roberto Campos que dizia que quem aos 20 anos não é um pouco socialista, não tem coração. Mas que depois dos 40, quando continua com essa bobagem, não tem cérebro. Porque não é possível que não vai enxergar que o socialismo atrofia o ser humano. Primeiro porque te tira a liberdade, meu amigo. Vem com aquela conversa de que o Estado vai prover tudo e que o Estado é que vai dar limite para as coisas. Isso aí é uma aberração da organização de qualquer sociedade. A prova disso está aqui na Venezuela, né? Está na Argentina, que caiu há poucos meses, né? Há poucos anos, caiu na mão dessa esquerda doentia, e um país próspero está lá entrando em colapso, né? Agora, alguns que conseguem se manter estáveis, como uma Coreia do Norte, é porque é uma monstruosidade de repressão, né? E aí, ó... E quem resolver mexer, mede uma bomba atômica, e ninguém mexe. É desse tipo. Então, assim, é duro você ver que tem pessoas dentro das nossas universidades ainda querendo fazer a pregação desse socialismo doentio que não leva a humanidade a nenhum caminho de prosperidade, de qualidade de vida, porque cerceia o essencial, que é a liberdade. Sem liberdade não há vida. Sim. O socialismo, ele promete o céu, mas entrega o inferno. Isso no mundo inteiro. Você vê, na Rússia, que foi a socialista, quem foi o maior assassino da história? Ninguém fala disso, foi o Stalin. Você era um dono de uma lojinha, eu falava, olha, agora é do companheiro aqui, ó. Ah, não, essa loja eu criei essa loja com meus filhos, tá tudo aqui. Não, não é não. Tá, mata. O maior assassino da história foi o Stalin. Mas eu queria voltar num ponto, não, vai lá. Me desculpa. Aqui tá todo mundo empolgado. Daquela situação, né? Tudo no Brasil vira gordura. Se você tem uma questão trabalhista complicada, gordura no preço. Então, quando a pessoa lá da cidade, Belo Horizonte, São Paulo, for reclamar que paga 14 mil no iPhone, mas que nos Estados Unidos paga 6, 5, pois é a gordura do Brasil. É gordura trabalhista, que 90% dos casos trabalhistas no mundo estão aqui no Brasil. Bom então, demais. Tudo é isso. Imposto. É muito imposto. E muito imposto errado, porque no mundo inteiro, o mundo desenvolvido, os impostos são concentrados na renda e na propriedade. E no consumo é mais baixo. Nos Estados Unidos, por exemplo, até só para fazer uma analogia, o ITCD, que é o Imposto sobre Herança, na República Bolivariana dos Estados Unidos, é 40%. O que a pessoa faz? Durante a vida ela faz seguro e se protege. Mas, em compensação, o imposto no consumo nos Estados Unidos, na Flórida, o sales tax é 7%. Aqui no Brasil, tudo a gente vai comprar um celular, é 40% de imposto. Por que a gasolina baixou? Foi redução de porque imposto. O dono do posto, a Petrobras, resolveu abaixar, a guerra acabou? Não. Foi porque nós do Congresso Nacional, e aí foi o Congresso, foi a Câmara e o Senado, parabéns para vocês. Resolvemos estabelecer o seguinte: como a gente cansou de pedir aos governadores, porque é o ICMS, o imposto que eu estou me referindo, é o ICMS, porque o presidente Bolsonaro já tinha zerado os impostos federais. Zero. Mas o ICMS estava sendo cobrado aqui em Minas, no Rio, em qualquer outro estado, tudo acima de 30%. Em alguns lugares, 30 e mais de 2/3, de 1/3 do valor. 34, 35. Só um imposto, que é o ICMS. Então, nós votamos uma lei dizendo, a partir de agora, combustível, energia elétrica, telecomunicações é serviço, é considerado produto essencial. É igual remédio. Então, não pode ultrapassar 17%. Com isso, nós conseguimos cair para metade o imposto. Caiu de uma vez. Pessoal, porque uma lei federal. Nós ainda temos que aprofundar mais nessa redução de imposto no Brasil. Não tem ninguém quebrando porque nós reduzimos o imposto. Pelo contrário, a economia está aquecida, teve deflação, está gerando mais emprego. Então, diminuir imposto melhora esse país. Inclusive a arrecadação. Com certeza. Pessoal, eu queria que a gente continuasse muito esse especial, mas a gente vai ter que ir embora. Porque especial é especial até no tempo.
E eu acho que foi uma ideia muito interessante a gente fazer isso para mostrar o que a política de fato faz. Aquela ideia de que assim, político não faz nada, é lógico que faz. A gente às vezes só não sabe, ou a gente não está tão envolvido nisso para poder saber o que as pessoas que estão representando a gente lá em cima estão fazendo, não é verdade? Verdade, Daniel. Eu até aproveito e, se me permite, Lógico. entrem lá nas nossas páginas, Domingo Sávio, MG, no Instagram, no Face, vocês vão ver a prestação de contas. Sim. Do que a gente faz, não só na parte de legislação, de defesa do agro, mas também de todas as outras bandeiras, saúde, educação, segurança, mas também por várias cidades onde a gente atua, né? Porque tem essa questão, não é só legislar, fiscalizar, é representar também, ajudar um hospital, uma Santa Casa, etc. Isso é função nossa, para trazer de volta o imposto que a gente paga. Sim. Se você não tiver um representante que brigue para que esse imposto volte sob a forma de educação, de saúde, de melhoria das estradas rurais, que é um Sim. pesadelo, né? Esse é um papel nosso lá e a gente hoje pode dizer tranquilamente que a gente está procurando cumprir a nossa função até para merecer a confiança da população e continuar a missão. Com certeza. E para te seguir no Instagram, como é que a gente acha? Olha, Domingo Sávio, juntos, Domingos Sávio, é 2 S's aí então, MG. Bom demais. Digitou Simples, Domingo Sávio tranquilo. MG, você já achou Já lá achou, fácil. já achou. Josenei, põe pra turma poder ver aí, por favor. Luana, você nessa primeira participação, eu quero que você venha aqui muito mais vezes, mas hoje foi quick, foi super Foi rápido. rápido, né? Fiquei um monte de pergunta aí pra fazer ainda, mas Não, fica cenas pros próximos capítulos. teremos outro capítulo. Próximas oportunidades. Pra te achar no Instagram, como é que a gente faz? Luana Rezende Vete. Bom demais. Leandro? O Instagram é leandro.avelar.jpa. Bom demais. E pra mim, vocês que ainda não sabem, Daniel.ciadoleite, você acha a gente. Lembra, por favor, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, compartilha isso aqui para aqueles que precisam saber o que o pessoal está fazendo pela política na gente lá, pelo agro, aquilo que a gente sempre defende aqui no Mamíferos. O leite. Além disso, temos Mamíferos Podcast. Tem que beber leite. Toda vez que vem aqui tem que beber leite. Nessa caniquinha esmaltada, fica isso chique, aqui é- hein? Aqui a gente Que é preza- raiz. Direito a um brinde? É, com Tem. certeza absoluta. Todas as vezes a gente tem um brinde. Então, é isso aí, pessoal. E estamos chegando. Domingo é dia de votação. Votação consciente. Por favor, não vota em qualquer pessoa ou número que te deram. Estuda pelo menos um pouquinho para que você faça um isso aí. trabalho bem feito, porque são 4 anos aí com essa representação. Obrigado, gente. Saúde. Aê, leite é saúde. 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 Muito obrigado, gente. Até mais. Show.